políticos. No dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. O livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. Carolina Maria de Jesus viveu entre os anos de 1914 a 1977. Ela foi uma importante escritora brasileira, conhecida por retratar a dura realidade das favelas em suas obras. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, ela teve uma vida marcada pela pobreza e pelo racismo. Sua educação formal foi limitada a 2 anos de escola, mas ela nutriu o grande amor pela leitura e pela escrita. Em 1958, Carolina começou a registrar seu cotidiano em diários, que mais tarde se transformaram no livro Quarto de Despejo, Diário de um Favelado. Publicado em 1960, a obra teve um grande impacto, expondo a miséria e a marginalização vividas pelos moradores da favela de São Paulo. O livro foi traduzido para mais de 13 idiomas e projetou Carolina internacionalmente. Apesar do sucesso de Quarto de Despejo, Carolina enfrentou dificuldades financeiras e preconceito ao longo da sua vida, mas seu legado é reconhecido por seu papel pioneiro na literatura brasileira, trazendo a voz da periferia para o centro do debate social e cultural. Além de Quarto de Despejo, Carolina publicou outras obras, como Casa de Alvenaria, publicado em 1961, que relata sua experiência após sair da favela, e Pedaços da Fome, publicado em 1963, onde explora a vida de pessoas marginalizadas. Apesar de ter sido pioneira, essas obras não obtiveram o mesmo sucesso comercial, mas continuam sendo importantes retratos da desigualdade. Ficou curioso para saber mais detalhes sobre esse livro? Espera aí que a gente já vai explicar para vocês. Em resumo geral, podemos dizer que Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a autora Carolina Maria de Jesus narra sua vida como catadora de papel e moradora da favela. O livro começa com um relato sobre sua rotina de sobrevivência, a luta para alimentar seus 3 filhos e o desafio constante de encontrar comida e recursos em meio à pobreza extrema. A autora descreve de maneira vívida a fome, o medo da violência e as humilhações enfrentadas, revelando o impacto das condições miseráveis em sua vida e nas de seus vizinhos. No meio da obra, Carolina explora as tensões sociais na favela, seus conflitos com os vizinhos e as dificuldades de manter sua dignidade. Ela reflete sobre as desigualdades sociais, o descaso das autoridades políticas e a corrupção, além de criticar a falta de oportunidades para os pobres. Apesar de estar cercada pela miséria, Carolina não se deixa abater completamente. Sua escrita é uma forma de resistência e ela sonha com uma vida melhor para seus filhos, acreditando na educação como meio de transformação. O fim do livro não apresenta uma conclusão resolutiva, refletindo a realidade dura e cíclica da pobreza. Carolina continua enfrentando dificuldades, mas sua narrativa permanece marcada pela determinação e esperança. A obra termina sem grandes reviravoltas ou soluções, mas com a percepção de que sua escrita, e por extensão sua voz, é a principal arma contra a invisibilidade e a opressão da vida na favela. A obra Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, possui várias características literárias marcantes, que refletem tanto o contexto social em que foi escrita, quanto a experiência pessoal da autora. Algumas dessas características são a autobiografia e realismo social. O livro é um relato autobiográfico que descreve a vida da autora na favela do Canindé, em São Paulo, durante os anos de 1950. Maria Carolina narra sua própria experiência de miséria, fome e sobrevivência em um contexto urbano marginalizado. A obra reflete de forma realista as condições de vida das camadas mais pobres da população, sem romantizações, mas com uma crueza que evidencia a desigualdade social. A linguagem simples e direta também é uma característica que marca a obra Quarto de Despejo, que muitas vezes é objetiva e coloquial. No entanto, essa simplicidade não diminui o impacto literário transmitido na obra. A obra também é caracterizada por ser um diário intimista, pois ela é escrita em forma de diário, o que oferece uma visão íntima dos pensamentos e emoções da autora.
O tom confessional proporciona proximidade com o leitor, que sente diretamente as angústias e frustrações da autora, em sua luta diária para sustentar os filhos e sobreviver na favela. Podemos notar também uma forte crítica social às injustiças e à falta de assistência do Estado às populações mais vulneráveis. Carolina de Jesus denuncia a fome, a violência, o descaso governamental e a hipocrisia da sociedade, que ignora a pobreza extrema. A denúncia não se limita a observar os fatos, mas é carregada de indignação moral. Essas características tornam Quarto de Despejo uma obra literária única e de grande valor histórico e social, oferecendo um olhar autêntico e comovente sobre a vida nas periferias urbanas do Brasil. Alguns críticos e críticas que avaliaram essa obra foram Antônio Cândido e Wilson Martins na década de 60, Alfredo Bossi na década de 70, Leila Leite Hernandes na década de 90, Heloísa Buarque de Holanda na década de 2000, Sidney Charroub na década de 2010. O renomado crítico literário brasileiro, Antônio Cândido, elogiou a obra pela sua importância social e autenticidade. Ele apontou que o Diário de Carolina rompe com as convenções da literatura tradicional, ao retratar diretamente a realidade das favelas. Cândido destacou o fato que Carolina, mesmo sem uma formação literária, conseguiu escrever algo com um imenso valor documental e literário. Por outro lado, o crítico literário Wilson Martins, em sua resenha para o jornal O Estado de São Paulo, logo após o lançamento da obra, em 1961, ele argumentou que, apesar do valor sociológico do livro, a qualidade literária do Quarto de Despejo era limitada. Para Martins, o texto de Carolina apresentava uma simplicidade excessiva, com pouca sofisticação estilística, o que ele considerava um ponto fraco. Como argumento, ele afirmava que a obra funcionava mais como um documento social do que como uma obra de arte literária. Em sua visão, o diário era valioso pela denúncia que fazia, mas carecia de profundidade literária e técnica narrativa. Essa crítica refletia uma visão tradicional da literatura que valorizava mais a forma e a técnica do que o conteúdo social e documental. É importante lembrar que essa crítica foi feita em uma época que a literatura brasileira era dominada por autores com formações acadêmicas. E a ideia de uma literatura marginal ou periférica ainda não tinha a aceitação e o reconhecimento que veio a ter nas décadas seguintes. Assim, o enfoque de Martins na falta de refinamento literário de Carolina Maria de Jesus é também um reflexo dos padrões de avaliação vigentes na época. Desde seu lançamento, Quarto de Despejo foi um objeto de análise em diversas áreas, como a literatura, sociologia, história e estudos de gênero. A recepção crítica inicial foi marcada pela surpresa de que uma catadora de papéis pudesse escrever com tanta força e sensibilidade sobre a sua realidade. Nas décadas seguintes, o livro ganhou espaço como uma obra indispensável para o entretenimento das desigualdades sociais e raciais no Brasil. Essas avaliações mostram que Quarto de Despejo permanece uma obra essencial tanto na crítica literária quanto na análise social. Eu acho que a mulher deve ser dedicada, trabalhar, ter personalidade, pensar nos filhos, no lar, levar uma vida ajustadíssima. É o meu caso de catar papel, procurar melhorar, escrever por intermédio do livro, conseguir melhorar bem minha vida. Os livros foram editados em vários países, França, Estados Unidos, Argentina, Japão, Checoslováquia, vários países, e a União Soviética também. E agora com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Quais são as principais diferenças entre o sítio aqui, a tranquilidade aqui, e a favela onde você morava? Aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, os vizinhos bons. É muito bom morar aqui. E na favela, como é que era? A favela é turbulento demais, Deus me livre. O pessoal lá não tinha educação, era uns roubando os outros, Deus não sabe.
Você sofreu muito na favela? Não, eles me respeitavam um pouquinho, sabe? E hoje você é feliz? Não sei eu lá.